Olá, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre matriz energética brasileira, né? Levando em consideração o que nós já estudamos até aqui, primeiramente aquelas características gerais do Brasil, né? Com destaque para o uso elétrico na parte no setor industrial e a questão do petróleo ligado principalmente ao consumo do transporte rodoviário. Depois nós vimos as caracterizações do setor elétrico brasileiro e posteriormente estudamos a questão das bandeiras tarifárias, né? Que impacta no consumo dos usuários da energia do setor elétrico brasileiro. Vimos também a questão da nossa dependência relacionada à questão da energia hidroelétrica, que o Brasil é um país de grandes rios com muita água, e esses rios correm no relevo de Planalto, que apresenta grande queda. Na aula de hoje nós vamos estudar uma breve explanação, sobre a questão do petróleo no Brasil, tá? Quando se fala em petróleo no Brasil, a gente principalmente tem que estar muito relacionado à história da Petrobras, né? Que é a nossa grande empresa de energia, tá? A Petrobras ela nasce, né, lá no governo Vargas, no segundo governo Vargas, se eu não me engano, 1953, a partir de uma campanha chamada O Petróleo é Nosso, onde vários intelectuais, políticos, né, fizeram a campanha para o monopólio do petróleo, porque o Brasil tinha exploração de petróleo, mas muito desse petróleo era feito por empresas estrangeiras, né? E aí essa campanha, a partir dessa campanha O Petróleo é Nosso, né, foi criada pelo então presidente Getúlio Vargas a Petrobras. Na verdade, a Petrobras, junto com a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, ela é considerada um símbolo, né, do período pré-industrial brasileiro, onde o Estado brasileiro, né, principalmente a política varguista, buscava criar infraestruturas para a instalação de indústrias no país, para o processo de industrialização do país. Então a Petrobras seria o viés da energia, tá? Principalmente o petróleo, que estava se tornando cada vez mais a fonte de energia mais importante do mundo desde a década de 20. Mas bem, então a história do petróleo no Brasil, ela se confunde muito com a história da Petrobras, tá? A Petrobras ainda é uma empresa estatal, porém hoje ela é de capital misto, ou seja, ela negocia ações na Bolsa de Valores, né? Você pode comprar ações da Petrobras e também fazer parte, né, da empresa, você tem um pedacinho da empresa. Porém, o governo brasileiro ainda é o acionista majoritário, tá? Então a Petrobras não foi privatizada, era uma empresa de capital misto, tá? E a história dela, eu vou colocar um material em anexo, né, na postagem desta aula, que você terá um resumo da história da Petrobras, né? Desde inclusive a sua criação até, infelizmente, os escândalos relacionados à Lava Jato e a questão da corrupção, tá, da empresa, tá? Eu não vou ficar falando muito aqui, senão o vídeo fica muito grande e fica complicado para vocês verem. Mas vamos continuar. Então, o petróleo no Brasil, né, e a Petrobras vão ser assuntos dessa aula também. Então, energia no Brasil, transporte. O petróleo é uma fonte essencial, né, no mundo inteiro, né? Só que no Brasil ele tem uma importância porque devido ao nosso transporte, né? Como nós vimos nas nossas matérias sobre rede de transporte, predomina no Brasil o transporte rodoviário. E o transporte rodoviário, principalmente o de carga, é abastecido essencialmente por derivados de petróleo, com a gasolina e com o diesel, né? Então, por isso, o setor de transporte no Brasil é o que mais consome petróleo. Tá? É o setor que mais consome petróleo no nosso país. Os outros setores pouco usam petróleo. O industrial um pouco, né? O residencial no Brasil quase não se usa petróleo, por sermos um país tropical, nós não temos um período em que temos que queimar derivados para manter nossas casas aquecidas. Então o país é um país privilegiado nesse ponto. Então o setor que mais consome petróleo no Brasil é o setor de transporte e está ligado principalmente à questão do transporte rodoviário. Tá? Em 1970, estava tudo tranquilo, né? O Brasil sempre foi um grande importador de petróleo, tá? Mesmo com a criação da Petrobras lá nos anos 50, ela não conseguiu atender a demanda de petróleo no Brasil, tá? Principalmente na década de 60 e 70, onde as empresas automobilísticas vão se instalar no Brasil e a venda de carros vai aumentar muito,
né, o Brasil sempre teve sempre teve que importar, perdão, a maior parte do seu petróleo, tá? Chegando a 85%. Tá? E aí o que aconteceu na década de 70? Na década de 70, os países exportadores de petróleo, né, formaram um grupo chamado OPEP, que a gente já estudou aqui. Né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo foi criada e ela elevou o preço do petróleo, tá? De uma hora para outra. Isso gerou uma crise mundial, né? A crise conhecida como a crise do petróleo, e essa crise impactou fortemente o Brasil, que estava embasado na importação. Tá? Nós éramos um país dependente do petróleo estrangeiro. Quais foram as ações do governo brasileiro para isso? A primeira delas foi a questão do Proálcool, né, que foi um plano, né, onde passou-se a produzir no país automóveis que utilizavam o etanol, né, o álcool, como combustível. No começo isso não emplacou muito, mas hoje nós somos os pioneiros no carro flex, tá? E somos um dos maiores produtores de etanol do planeta. Tá? O que acontece? Né? Essa guerra, né, foi iniciada com o Proálcool e depois também o governo investiu pesado em tecnologia de exploração por meio de convênios entre a Petrobras, né, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? E com isso, né, nós vamos ver que a nossa dependência do petróleo estrangeiro foi diminuindo. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico que vai falar melhor disso. Vamos lembrar um pouco também da dependência do petróleo com relação às pessoas. Né? Não sei se você se lembra dessa imagem da nossa aula sobre matriz energética mundial, né, onde nós vamos tirar o petróleo da vida das pessoas. O petróleo ele é um bem essencial, tanto do ponto de vista energético, quanto do ponto de vista de fornecimento de matéria-prima. Né? Nós não vivemos tudo em nossa casa, em nossa vida, geralmente tem algo que tenha vindo do petróleo. Ele é uma importante matéria-prima também. Tá? Mas continuando. Né? Aí aqui nesse gráfico, nós vamos voltar ao nosso assunto lá. Tá? O que a gente está vendo aqui? O Brasil, né, aqui eu falei, mais ou menos, é o período que se estoura a crise do petróleo. Né? A maior parte do nosso petróleo vinha de fora. Nós tínhamos grandes déficits, ou seja, aqui é déficit e superávit. Tá? Não está dando para ver a última aqui, a 2006, mas eu vou narrá-la para vocês. Tá? Então o que acontecia? Né? O Brasil foi grande dependente, né, do petróleo que vinha de fora. O Brasil produzia apenas 15% do que nós necessitávamos. 85% vinha de fora, lá em 79. Com os investimentos do Proálcool, diminuição dos carros a gasolina, mas não foi uma coisa tão impactante, e os investimentos na produção, né, que levou a Petrobras a achar novos poços, novas áreas de petróleo, principalmente oceânicas, que o nosso petróleo, a maior parte, vem dos oceanos, essa dependência do petróleo estrangeiro foi só caindo. Né? A gente vai ter uma queda, depois uma elevação um pouquinho em 95, devido ao aumento do consumo, e até chegarmos aqui em 2006, né, onde nós passamos a ser autossuficientes, tá, na produção de petróleo. O que significa isso? O Brasil, nesse período, a partir de 2006, o Brasil passa a produzir mais petróleo do que consome. Tá? Nós não dependíamos tanto mais, nós passamos a produzir mais do que consome. Aí nesse gráfico a gente pode ver como que essa produção cresceu e superou, né, o consumo. Tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que essa linha, né, a linha verde, é a linha que representa, né, a nossa produção. Tá? E nós vemos que a linha amarela é a linha do consumo. Desde 70, aqui parece que a linha está igual, mas não é. Tá? Porque na verdade aqui não foi a produção que aumentou. Aqui houve uma diminuição do consumo devido a várias crises econômicas que o país passou. Certo? Principalmente se você olhar aqui, ó, nos anos 80, que é conhecido como a Grande Depressão Brasileira, a década de 80 ou década perdida, é um período em que o nosso consumo caiu. Mas depois ele volta a subir nos anos 90, né, com a estabilização econômica, e a gente vai ter, e finalmente, aí sim, a produção superando, né, superando o consumo. E a partir daí nós somos autossuficientes na produção de petróleo. Isso tudo se deve principalmente à questão dos investimentos em prospecção e exploração de petróleo no país, principalmente nas bacias oceânicas. Tá bom? Então vamos continuar, né?
Falar em bacia, né, as bacias sedimentares brasileiras, essas áreas em cinza mais escuro são as bacias sedimentares. Vamos lembrar que petróleo só é encontrado em região de bacia sedimentar. Não se encontra petróleo em regiões de escudos cristalinos e de desdobramentos modernos. No caso do Brasil, por exemplo, você nunca vai encontrar petróleo em Petrópolis, tá? Mas já no Rio de Janeiro você pode encontrar, porque é uma região de bacia sedimentar. As bacias sedimentares brasileiras, como há destaque na prospecção de petróleo, são as bacias oceânicas. São essas áreas aqui, ó, tá? São essas áreas que são as áreas mais importantes na exploração de petróleo no Brasil, com destaque para o estado do Rio de Janeiro, né, que detém quase 85% da produção de petróleo nacional, tá? Podem ver nesse mapa aqui as concessões de novos poços, né, um mapa de concessão em 2005. Pode ver que a maior parte do petróleo do Brasil ainda está em vermelho aqui, ó, é de exploração da Petrobras, né? Hoje, no governo atual, no governo Temer, no governo Bolsonaro, busca-se buscar uma parceria trazendo empresas estrangeiras que tenham interesse na exploração de petróleo no Brasil. Mas a Petrobras ainda é a empresa mais importante, tá, na exploração de petróleo. Ok? Aqui nós temos um mapa que mostra os postos ativos no Brasil, né? Vocês podem ver que a maior parte de postos ativos estão na região litorânea, nos oceanos, como eu já falei com vocês, porque é a região maior produtora do país. Nós temos outros postos no continente, sim, mas as bacias sedimentares oceânicas são as mais importantes, tá? Como eu disse, predomina a exploração oceânica por meio dessas plataformas aí, nessas gigantes plataformas, né? Que são, na verdade, são ilhas flutuantes, né? Nós temos, na verdade, 3 tipos de plataformas, não vou ficar dando aula técnica aqui, tá? A maior parte das plataformas são flutuantes, tá? E presas ao solo submarino, né? Por meio de cabos. Mas existem plataformas feitas em águas mais rasas que vão sendo construídas desde a base submarina até, né, a superfície, tá, oceânica. Mas a nosso petróleo, a maior parte dela vem de águas oceânicas, a exploração nas bacias sedimentares oceânicas. Tá? Continuando, inclusive a nossa Petrobras, né, que tem mostrar o lado bom da empresa, né, ela é líder mundial em exploração de águas profundas, né, hoje a gente explora petróleo a mais de 7.000 metros de profundidade, tá, do assoalho submarino. Isso é algo em nenhum país do mundo chega a tanto quanto a Petrobras. Há exploração em outros países, sim, de águas profundas, mas a Petrobras ela é referência, tá? Ela cria tecnologia, ela não fica buscando tecnologia externa, não. Tá? Então ela é referência na exploração em águas profundas. E de tão profundo que ela foi, né, acabou encontrando no pré-sal, que nós iremos falar daqui a pouco. Mas esse petróleo é refinado no Brasil também. Muitas dessas refinarias são da Petrobras, a maioria delas, né, com destaque para 2 importantes aqui, ó, que é a refinaria do Vale do Paraíba, né, que fica lá em São José dos Campos, que é a maior produtora, a maior de refino por diário, né, e a Reduc, que fica aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro também, que é as 2 maiores refinarias em termos de processamento, tá? Mas nós temos várias outras refinarias no país, né, refinando e transformando o petróleo em gasolina, álcool, gás de cozinha e tudo mais, ok? E aí, nosso último assunto, né, de tão profundo que foi a exploração, a tecnologia avançou tanto em exploração de águas profundas, que em 2006 a Petrobras descobriu o campo do pré-sal, né? Eu já falei até um pouco na nossa outra aula, né, o que era o pré-sal. Existe pré-sal em várias partes do mundo, tá, gente? Essa coisa do pré-sal não é só no Brasil. Só que no pré-sal brasileiro foi encontrado petróleo, tá? Por isso que esse nome pré-sal, essa área do pré-sal, tem grande relação com pré-sal igual petróleo, mas não é. A área de pré-sal existe em várias partes do planeta, sendo que o pré-sal brasileiro tem petróleo. Vamos levar isso esclarecer isso aí melhor. Tá bom? Mas o que é o pré-sal? Eu já falei na outra aula, mas eu vou falar para vocês. Né? Então a gente temos 3 camadas, né? A camada pós-sal, a camada de sal e uma camada pré-sal. Ou seja, a camada pré-sal, em termos de profundidade, ela vem antes da camada de sal. Tá? A camada de sal tem mais ou menos 2.000 metros de espessura, certo? Mas não é sal puro, é sal misturado com rocha e tudo mais, sedimentos, mas assim, predomina o sal.
Abaixo dessa camada de sal, há uma camada de sedimento muito mais antiga e um petróleo de grande qualidade. A mais entre 5 e 7 mil metros de profundidade se encontrou petróleo no Brasil. E não é pouco petróleo não, são em torno de 5 bilhões de barris de petróleo, tá? Aproximadamente, que a Petrobras calcula. Quem encontrou o pré-sal foi a Petrobras, né? Vamos deixar claro, isso aí não foi nenhuma empresa de fora, foi a Petrobras que descobriu o petróleo do pré-sal, e esse petróleo já vem sendo explorado desde 2008, né? Mas efetivamente a partir de 2010. Em 2018 já se explorou em torno de 2 milhões e 500 mil barris por dia de petróleo do pré-sal, tá? Não é brincadeira não, tá? Então olha só, o pré-sal foi uma das 10 maiores descobertas do mundo em petróleo, tá? Porque ele foi a região com maior quantidade de barris, tá? De petróleo, tá? Em torno de 5 bilhões de barris, né? Aqui a gente tem um mapa que na Noruega também encontrou petróleo em outras áreas, nos Estados Unidos, tá? Mas como pré-sal, nenhum lugar do mundo na década passada encontrou-se petróleo, tá? O pré-sal brasileiro realmente é uma potência do petróleo e que pode trazer grandes benefícios para o país, principalmente no campo da autossuficiência, da estratégia energética e da geopolítica do petróleo. Né? Quanto maior a nossa autossuficiência, menor a nossa dependência de petróleo que vem de fora e a gente está mais protegido de crises relacionadas a esse combustível. Tá? E, logicamente, esse pré-sal é uma área que vem do Espírito Santo até mais ou menos aqui, ó, São Paulo, tá? Quase chegando ao Paraná, tá? Mas inclusive pega um pouco de Santa, pode pegar, chega até um pouco de Santa Catarina, perdão. Né? Então é uma área de aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de largura, tá? É uma área muito grande e que se calcula ter estimativa de quase 10 bilhões a 15 bilhões de barris. Isso varia muito, vai de acordo com a exploração for ocorrendo e novas áreas podem ser encontradas. E nessa região também é uma região rica em gás natural, principalmente na Bacia de Santos. Tá? É rica em gás natural, que pode também ajudar na nossa dependência em relação à Bolívia. Tá? Bem, então continuando aqui, né? Então o pré-sal é importantíssimo para o país. Né? Hoje já é uma área explorada com vários campos de petróleo, tá? E já está cada vez mais se tornando cada vez mais avançada a exploração na região, mesmo com as grandes dificuldades. O Brasil, toda a tecnologia de exploração do pré-sal foi desenvolvida pela Petrobras, tá? Mas hoje a gente já tem vários campos de petróleo, inclusive recentemente nós tivemos leilões, tá, de campos dentro do pré-sal, tá? Então o pré-sal ele pode nos ajudar muito do ponto de vista geopolítico, estratégico e também na gestão da energia do Brasil. Um grande abraço a todos e até mais.